Nós estamos recebendo nesta tarde a presença do doutor Ciro Rodolfo Gonçalves, que é o novo controlador-geral do estado de Mato Grosso. Nós vamos conversar com ele a respeito dos trabalhos que vão ser realizados aqui no estado de Mato Grosso, ele que compõe o staff do governador Pedro Táxi. Doutor Ciro, seja bem-vindo conosco aqui, é um prazer em conhecê-lo. Muito bem-vindo. O senhor já atua na auditoria do estado desde o ano de 2010. Quais são as expectativas para esse início de ano? Porque são várias as atribuições à frente da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso: fiscalizar, acompanhar, controlar, coordenar, enfim. Como estão os preparativos para isso? Na verdade, os preparativos já foram desencadeados e feitos. Nesse momento a gente já estamos em plena atividade para o cumprimento aí dos desígnios aí dessa nova gestão do governo do estado, para esse novo momento que o estado e a sociedade vinha aguardando. Então, os preparativos no que toca às ações da Controladoria Geral do Estado, elas foram todas traçadas, validadas com o nosso governador, em colaboração com todos os secretários e em conjunto com a nossa equipe técnica, uma equipe técnica com expertise abalizada para dar essas respostas no tempo certo para a sociedade. Até hoje, ou melhor, até o governo passado, nós poderíamos dizer que a Controladoria Geral do Estado não exerceu o seu real papel, até por conta dos impedimentos que o próprio Executivo muitas vezes criava, impedindo do setor de cumprir o seu real papel. Como que o senhor, à frente da CGE, espera disciplinar as secretarias do Estado, a máquina pública do Estado de Mato Grosso? Ok, agradeço muito essa pergunta, porque é importante sim, deixar claro assim, para a sociedade que a Auditoria Geral do Estado é uma instituição que pré-existe há 35 anos. É um órgão de controle interno, um controle interno concebido lá há 35 anos atrás. E nesse período ela vem sofrendo muita evolução, seja aqui em Mato Grosso, questão de estrutura, material humano, mas principalmente o aspecto regulatório dessa atividade da administração. Então, nós como controle interno, as ferramentas de coerção ao gestor público para que ele atente-se aos alertas do controle interno, a ausência de um poder coercitivo prejudica um pouco a efetividade e isso pode transparecer para a sociedade quanto uma certa ação talvez inócua. Mas o momento que a gente está vivendo hoje, ela revela muito bem isso, que não se trata de inócuo. Os trabalhos, os alertas são dados aos gestores e a gente está num ambiente muito bom, muito positivo de mudança. A gente não percebe isso não só nos secretários, mas sim no servidor público, a intenção de fazer a aderência a esses alertas do órgão de controle interno. Mas uma importante ferramenta que surge no âmbito do estado de Mato Grosso é a Lei Complementar 550, que se de um lado nós não tínhamos talvez um poder um pouco mais coercitivo para a implementação das providências, com a Lei 550 de agora de dezembro de 2014, consolidou a atividade de controle interno em 3 macro-tarefas, que é a tarefa de ouvidoria, a de auditoria, que é mais popular, que a sociedade está mais acostumada a ouvir, e a de corregedoria. Então, a Controladoria Geral do Estado ela passa a coordenar essas 3 tarefas. Então, a gente acaba tendo esse farol que a gente tem no ato de auditar, ela se estende no ato das correições, que essas são as implicações de responsabilidades disciplinares, responsabilidade das empresas contratadas junto ao Estado. Então, acho que a gente consegue fechar esse eixo. É um modelo muito espelhado ao modelo da Controladoria Geral da União. Então, esse modelo da Controladoria Geral da União, a gente conseguiu irradiar aqui para Mato Grosso e isso a gente tem
está muito entusiasmado com esse momento, com esse ambiente. De colocar em prática esses alertas, essa expertise que a gente tem nas diversas áreas da administração. Bem, o senhor vai estar à frente de um trabalho importantíssimo. Até porque o estado de Mato Grosso terminou o ano de 2014 em meio a escândalos que vão até prorrogar para o ano de 2015, porque ainda existe uma série de investigações sendo realizadas. Eu falo de contratações, contratos mal feitos, ora com empresas, ora com amigo aqui, amigo ali, que culminaram em um verdadeiro desastre. Pagamentos que foram feitos antecipadamente, sem que o produto chegasse, sem que obras fossem realizadas, enfim, um verdadeiro desmando, a impressão é que passa, né? E isso é público. Como que nós podemos esperar esse tratamento, este relacionamento do executivo com o privado a nível de contratos? Eu falo de licitações e outras coisas mais, porque elas acontecem em todas as áreas da máquina pública do Estado. Perfeito. Na verdade, existe realmente, na verdade, não só essa experiência minha de 5 anos dentro da controladoria, mas a experiência dos colegas que já lá estavam. Reportam uma situação, com essa situação, uma questão cultural entre a relação do poder executivo com os seus contratados, uma cultura de de tolerância em execuções contratuais, uma tolerância em entrega de produtos abaixo da qualidade. Nós estamos há 5 anos nesse processo de revelar para a própria administração, aí enquanto controle interno, revelar para a própria administração aonde você tem erros, que então já assim, a falta de racionalização de uma despesa, mas situações de fraudes mesmo, como essas enumeradas por você. Então nós temos esse mapeamento e não existe um ambiente melhor e momento melhor para que demos resolutividade para esses diagnósticos. Não existe ambiente melhor. Eu acho que talvez o melhor ambiente hoje para a Controladoria Geral do Estado enxergar as resolutividades dos alertas de auditoria é esse momento agora. O governador Pedro Trax pediu dos seus secretários, e obviamente isso vai passar pela Controladoria, que auditassem todos os contratos feitos pelo Estado de Mato Grosso nesses últimos anos. Ele já determinou um prazo para a conclusão dessas auditorias, dessas vistorias em cima desses contratos? Ok. A atividade da Controladoria Geral do Estado, ela se posterga por toda a sua existência. Tá? Mas, para esse momento, a gente tem um cliente maior para esse momento, que é a sociedade e o governador, onde nós já pactuamos quais são os contratos iniciais, prioritários, fundamentais para essa primeira hora. Para essa primeira hora, que é a questão simbólica, a questão dos 100 dias, certo. É essa primeira hora. Já segregamos, já selecionamos esses contratos. Basicamente, nós vamos percorrer 4 eixos de auditoria. Essas ações de auditoria, já nessas primeiras horas, são 4 eixos. De um lado, são as obras da Copa. Então, só dentro das obras da Copa, nós temos aí um conjunto de 9 obras prioritárias, que a gente vê uma possibilidade muito próxima de ser retomada e finalizada na qualidade desejada. Temos prazo para isto e quais são as prioridades nesse momento? Temos prazo estabelecido, para os demais secretários, prazo de 100 dias. Em 100 dias nós temos que dar respostas às auditorias nos contratos que foram pactuados como prioritários para essa primeira hora, para essas primeiras horas técnicas dos nossos auditores. Eles são basicamente, nós triamos isso, eu dizia que a gente triou isso em 4 eixos. O primeiro eixo são as obras da Copa. São as obras da Copa, na verdade sim, obras da Copa e da Secretaria de Infraestrutura, que envolve aí as obras no interior do Estado, questão do MT integrado. Então esse é um eixo. O segundo eixo é no que tange ao Tesouro. Nós temos já em 100 dias essa resposta para a auditoria profunda no Tesouro. Terceiro eixo são as auditorias nos incentivos fiscais. E o quarto eixo, talvez aí uma avaliação mais pessoal,
que é a mais sensível e ditada pelo governador como a principal, que é as auditorias na área da saúde. Então, esses 4 eixos, eles são prioritários. Na área da saúde existe uma determinação que, se houver necessidade de parar algum outro processo, no nosso caso, de auditoria, para que intensifiquemos maior dedicação à resolutividade da saúde, nós vamos fazer essa dedicação. Prioridade, então, número 1 é saúde. Saúde. Prioridade número 1 é saúde. O governador Pedro Táxi, o doutor Ciro, determinou a recuperação de mais de 26 milhões de reais que foram depositados indevidamente nas contas de servidores do estado de Mato Grosso, tanto ativos como os já falecidos. Que irregularidades são essas, doutor, que causou essa determinação, provocou essa determinação do governador Pedro Táxi logo no início da sua gestão? Esse é um caso que simboliza bem o que a gente estava dizendo no bloco anterior, sobre os alertas já dados, historicamente já dados, à administração, à alta administração. Ou seja, a CGE, a Controladoria Geral do Estado, já vinha alertando o governador anterior dos problemas que implicavam, mas nunca foram ouvidos. Isso. Então, assim, esse diagnóstico, esse é um caso que simboliza bem isso. Existe um alerta. Basicamente, esses 26 milhões, eles reúnem em 3 fatos irregulares que aconteciam dentro da folha do Estado, dentro da folha de servidores. Então, é bom até deixar claro isso para os servidores, quando a gente fala de recuperar dinheiro pago a servidor indevidamente, mas isso está muito bem separado, qual que é a razão disso. Aí, basicamente, são os casos de indenização por férias ou licenças, essas indenizações pagas de maneira irregular, sem a devida aferição se de fato as férias estavam acumuladas. O caso de servidores falecidos que ainda percebiam salário dentro da folha. Então, esses alertas... Mas, eu não entendi. Funcionários já falecidos. Isso. E que estavam recebendo... Isso, exatamente. Mas quando o senhor diz estavam recebendo, parentes? Isso, exatamente. Isso estava acontecendo muito com servidores já na inatividade. Então, você tinha essa falta de conexão entre... E aí o trabalho já foi fundamental nisso, de integrar o sistema nosso de pessoal com o sistema de óbitos, que é um cadastro nacional de óbitos. Essa simples conexão entre esses 2 sistemas já faria com que desligasse o benefício para aquele servidor uma vez falecido. Enfim, é um símbolo de que os alertas existem o que está por trás, o que está na frente desses 26 milhões é um relatório de auditoria, são 3 relatórios de auditorias muito bem balizados, fundamentados, testados e com a segurança necessária de reportar para o novo governador que só na folha nós temos um ambiente de recuperação de 26 milhões de reais. Bom, o Estado tem em torno de 43 mil funcionários ativos, em torno disso daí, 43 mil funcionários. Quantos inativos, doutor Ciro? Eu não tenho assim para cravar esse número aqui agora, mas em torno de 20 mil inativos. 20 mil inativos. Desses 26 milhões, quantos funcionários entre ativos e já falecidos estão arrolados nesse processo? Porque esse número eu não vou ter agora para te traduzir com segurança, mas o que acontece assim, às vezes você tem o mesmo servidor, mas que percebeu esse valor indevido por muito tempo. Por 3, 4 anos recebendo sem que tivesse monitoramento. E quais vão ser as ações para reaver esse dinheiro, esse recurso? Perfeito. Na verdade, assim, já no ano passado nós deflagramos junto à Secretaria de Administração uma providência. A primeira providência seria o recadastramento imediato de todos os servidores, aí importante, tanto os ativos quanto os inativos. Essa foi uma providência que foi adotada parcialmente, e agora com o decreto já nas primeiras horas de 2015, que o governador determinou por conta disso um recadastramento urgente, agora sim, dos ativos e dos inativos, porque aí a gente consegue já estancar o problema. Agora, a recuperação dos 26 milhões, nós temos instrumentos, a princípio, administrativo, mas eventual obstáculo no recebimento administrativo, aí vai ser muito importante a conexão com a Procuradoria Geral do Estado, para que judicialmente a gente faça esse dinheiro retornar aos cofres públicos. E no caso dos já falecidos? Porque dos ativos até é mais fácil lidar com essa situação. Mas e dos falecidos?
Na verdade, assim, o legado patrimonial do falecido, esse legado é que judicialmente que vai ser tratado pela Procuradoria-Geral do Estado como isso foi viabilizado. Bem, só para a gente encerrar, eu não posso deixar o senhor sair daqui sem lhe perguntar isso daí. O senhor atua já na Auditoria do Estado desde o ano 2010, conforme nós falamos aqui. Foi o senhor que auditou as contas da empresa Delta, do bicheiro Carlinhos Cachoeira, alvo da operação Monte Carlo, desencadeada pela Polícia Federal. O senhor também participou das auditorias da Secretaria de Saúde com relação às licitações, do MT Saúde, e por último o senhor também participou da auditoria que apresentou aí esse desastre que foi o escândalo milionário da SECOM com as gráficas, que também é alvo de investigação e foi conduzida pela Delegacia Fazendária. Conhecendo a máquina pública como o senhor conhece, sabendo exatamente do terreno minado que se tem pela frente, por conta de tudo que fizeram, o que nós podemos esperar daqui para frente, doutor Ciro? Quantos escândalos mais vão brotar desse solo fértil que foi até então o estado de Mato Grosso ao longo desses anos que ficaram para trás? O que a sociedade pode esperar e o governo do estado pode esperar é a continuidade do nosso ofício. Tudo o que o senhor enumerou aí, na verdade, assim, eu fiz parte de uma equipe de todos esses trabalhos, de outros mais trabalhos. Outros trabalhos, eu particularmente, em outros trabalhos, embora não tenha participado, mas afianço que todos eles com uma segurança técnica, com muita segurança técnica. Esse ofício nosso, esse trabalho nosso, o que é para esperar é que são 70 profissionais com esse mesmo afinco. Os trabalhos de auditorias, eles não buscam o escândalo, eles não buscam a fraude, eles não buscam a corrupção. Os trabalhos de auditoria não, isso é um trabalho de polícia, é um outro ambiente. O nosso a gente persegue, o que a gente persegue é a regularidade legal dos processos nos quais a gente atua. O erro, ou a corrupção, ou a fraude, acaba sendo uma consequência que vão dar continuidade às outras providências de Delegacia Fazendária, Ministério Público e, quiçá, Procuradoria-Geral do Estado. Então, até isso tem que ficar muito claro assim. Então, podem esperar uma continuidade de muito trabalho, com muito afinco. As consequências desse trabalho são os achados de auditorias que vão revelar isso. Então, para que isso garanta a nossa independência na análise documental, que isso não fira a imparcialidade, a autonomia, porque isso trata-se de uma técnica própria de auditoria. Então, a gente deixa o recado que é uma equipe, é um time muito bem preparado sob o ponto de vista técnico. Já visto esses trabalhos que acabaram ganhando um pouco mais de notoriedade, mas existem muito mais trabalhos que talvez não ganharam a mesma notoriedade, mas com a mesma qualidade e com a mesma responsabilidade pelo dinheiro público. Perfeito. Conversamos nessa tarde com o doutor Ciro Rodolfo Gonçalves, controlador-geral do estado de Mato Grosso. Doutor Ciro, muito obrigado. Sei que o senhor teve aí que ceder um espaço aí da sua agenda para estar aqui conosco. Eu lhe agradeço muito, foi um prazer em conhecê-lo. Desejo-lhe boa sorte ao senhor e a toda a sua equipe, um feliz 2015, na expectativa de que tenhamos um estado muito mais leve, muito mais apreciado daqui para frente. Muito obrigado, viu?